Greetings! How are you? My name is Guilherme Lucena. Welcome to Inglesaria. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante recorrente, que é: qual inglês que é melhor de aprender? Inglês americano ou inglês britânico? Antes de mais nada, é bom a gente esclarecer que essa dicotomia não existe. Ou seja, você não precisa escolher o inglês americano ou o inglês britânico, visto que a gente tem várias outras variações do inglês. Agora mesmo, sem muita preparação, eu consigo citar vários países que têm um grande número de pessoas que têm o inglês como sua língua nativa. Esses países são, por exemplo, a Jamaica, Índia, Trinidade e Tobago, Austrália, Nova Zelândia, entre vários outros. Só para ilustrar esse exemplo com um dado oficial, no site da Universidade de Sheffield consta que o Reino Unido considera 18 países como tendo a língua inglesa como sua língua primária. Ou seja, para você trabalhar e estudar na Inglaterra, se você vier de algum desses 18 países, você não precisa comprovar o seu nível de proficiência. Então você não precisa aprender o inglês dos Estados Unidos ou o inglês do Reino Unido. Mas tá, qual é a diferença entre essas várias variações do inglês? Para a gente entender um pouco melhor qual é a diferença entre um idioma falado em lugares diferentes, é interessante que a gente saiba a noção de sotaque e dialeto. Os sotaques são as peculiaridades na maneira que uma língua é pronunciada. Ou seja, sotaques diferentes têm sons diferentes. Já o dialeto consiste nas especificidades de gramática e vocabulário de uma língua, ou seja, na ordem que as palavras aparecem, no tempo verbal que é usado em cada situação, em quais palavras são usadas e também na maneira como a língua é escrita. Essas diferenças geralmente são causadas por questões regionais, sociais e culturais. Nas cidades de São Paulo e Santos, por exemplo, se fala o mesmo dialeto, ou um dialeto muito parecido, porém os sotaques são um pouco diferentes. Já o português de Minas Gerais e o português do Rio têm sotaques e dialetos diferentes. Ok, mas e como é que funciona essa diferença entre os dialetos no inglês? O inglês tem dezenas de dialetos. Só nos Estados Unidos são pelo menos 24 e no Reino Unido pelo menos 37 dialetos. Isso sem contar com os dialetos dos outros países que a gente já citou anteriormente, né? Mas visto que é uma curiosidade de muitas pessoas, a gente pode ilustrar quais são as diferenças entre a maneira que a maioria das pessoas fala nos Estados Unidos e a maioria das pessoas fala no Reino Unido. Duas diferenças marcantes entre o jeito em que se fala o inglês nesses dois países são os sons do R e do T. No inglês americano se pronuncia o R em final de sílaba. No inglês britânico, não. Ou seja, nos Estados Unidos falam car e no Reino Unido se fala car. 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 Já o T, quando aparece no início de uma sílaba entre duas vogais, é pronunciado no inglês americano como R e no inglês britânico como T. Ou seja, em inglês americano, water, em inglês britânico, water. Já no dialeto, nós temos diferenças entre quais palavras são usadas e como as palavras são escritas. Por exemplo, no Reino Unido se fala trousers and pavement. Nos Estados Unidos se fala pants and sidewalk. Também há diferenças entre como as palavras são escritas. Por exemplo, no inglês americano a gente escreve color and favorite. No inglês britânico a gente escreve color, favorite. Agora que a gente já sabe algumas diferenças entre esses dialetos, qual inglês é melhor? O americano, o britânico, o australiano, o indiano, o jamaicano, enfim, qual é melhor? A resposta é muito simples: nenhum. Diferenças de sotaque e dialeto são coisas naturais de uma língua, e nenhum dialeto é melhor ou pior que o outro. Você consegue se expressar com qualquer sotaque ou qualquer dialeto. Existem sim alguns dialetos que são considerados padrão em seus países, como por exemplo o português que é falado pelos apresentadores da Rede Globo aqui no Brasil. Só que quase ninguém fala desse jeito na vida real. Nos Estados Unidos, a norma padrão é o General American English. E no Reino Unido, a norma padrão é o Received Pronunciation, que também é chamado de BBC English ou The Queen's English, já que é praticamente só a rainha que fala desse jeito. Esses também são os dialetos que são usados na maioria dos livros didáticos do mundo afora, apesar de, na minha opinião, felizmente, ser uma tendência crescente a inserção de diferentes dialetos nesses livros. Em situações mais formais, as pessoas tentam se aproximar desse tipo de dialeto, como por exemplo, em entrevista de emprego no tribunal. No final das contas, o melhor inglês que você pode aprender é o seu, e ele vai ser resultado de inúmeras influências de diferentes culturas e contextos. E na minha opinião, isso é o mais legal de aprender uma língua global. Thank you very much.